Você quer fazer anúncios irresistíveis e melhorar o seu CTR de uma forma fácil? Eu te garanto que se você usar o que eu vou te mostrar, que as pessoas vão clicar muito mais nos seus anúncios. Fala galera, Dani Fracaroli falando, e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você vai fazer para deixar os seus anúncios bem mais atrativos. Se você já acha que esse vídeo vai te ajudar, já deixa o seu like aqui no comecinho e se inscreve no canal. Primeiramente, a gente precisa entender o que é o CTR e qual que é a importância dele. De forma bem resumida, CTR é a taxa de cliques que o seu anúncio tem. É a porcentagem de pessoas que clicaram no seu anúncio depois de visualizá-lo. Então lá no Google Ads a gente tem o número de impressão, né, o número de vezes que o nosso anúncio foi impresso, o número de vezes que o nosso anúncio foi visto, e a gente também tem os cliques. Quantas pessoas clicaram no nosso anúncio depois de tê-lo visto? Esse é o nosso CTR. E por que essa métrica é tão importante? Porque é através do seu CTR que você vai ter uma ideia se o seu anúncio está sendo eficiente ou não. Você vai conseguir ali medir se ele está sendo atrativo ou se tem alguma coisa errada com ele. E aí talvez você me pergunte qual que é a porcentagem ideal de CTR. Eu vou te falar em relação aos meus anúncios. Os meus anúncios fundo de funil tem uma média de CTR batendo ali em torno de 17 a 22%. Para topo e meio de funil, o meu CTR gira em torno de 8 a 10%. Se de repente o seu CTR, independente do funil que ele estiver aí muito abaixo de 10% e topo de funil muito abaixo de 5%, pode ser que tenha alguma coisa errada no seu anúncio. Então, por exemplo, se você tem muitas impressões e poucos cliques, é um indicativo que tem alguma coisa errada no seu anúncio. Então fica de olho no seu CTR, porque essa métrica é muito importante. E aí, sabendo disso, já entendendo o que é o CTR, como que você vai fazer para chamar mais atenção para os seus anúncios? Você vai utilizar gatilhos mentais. E o que é um gatilho mental? Gatilho mental é um argumento, né, que você vai utilizar para pressionar a decisão daquele usuário, para fazer com que ele não procrastine a ação de clicar no seu anúncio, de se inscrever, de comprar o seu produto. Então você precisa pensar ali nos gatilhos mentais e utilizá-los de forma correta, dependendo da sua estratégia. E por que eu estou falando de estratégia? Por exemplo, se você utilizar um gatilho mental de forma incorreta, se você falar de preço de repente para um usuário de topo de funil, pode ser que você o afaste, não é isso que você quer. Então, para você utilizar um gatilho mental de forma correta, você precisa entender o nível de consciência do seu usuário. Você precisa saber em que momento do funil ele está, se ele está preparado para ter uma oferta ou se você precisa ter um pouco mais de cautela para chegar nessa pessoa. E é isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Então, pensando aí numa pessoa topo de funil, quais gatilhos mentais que a gente vai utilizar com ela? A gente vai utilizar o gatilho mental de desejo, de curiosidade e o gatilho mental de dor. A pessoa topo de funil, ela acabou de identificar que tem um problema, ela acabou de descobrir que ela tem uma dor. Então a gente vai conversar diretamente com ela utilizando esses gatilhos mentais. Então, em relação ao gatilho mental de desejo, o que você vai falar para essa pessoa de topo de funil? Se ela quer emagrecer, por exemplo, esse é o desejo dela. Então você pode colocar ali: emagreça sem sofrimento. Se de repente ela quer tocar violão e a intenção dela é chamar a atenção ali do seu grupo de amigos, você pode falar isso. Você pode colocar: aprenda a tocar violão e impressione a todos, impressione o seu grupo de amigos, impressione as garotas, os garotos. Então pensa no que ela está desejando naquele momento e utiliza isso dentro do seu gatilho mental. Falando agora da curiosidade, você vai despertar o interesse naquele usuário. Então você pode utilizar: novo método para emagrecer no Brasil, 3 passos simples para aprender a tocar violão, perca 4 quilos em um mês utilizando esse método. Desperte a curiosidade no seu usuário, desperte o interesse dele. E em relação à dor, não vai ser muito diferente. Você vai conversar com a dor daquela pessoa. Ela quer perder peso? Por que ela quer perder peso? Ela tá com a autoestima baixa? Então você pode falar isso no seu anúncio: recupere a sua autoestima com esse método. Não sinta mais vergonha do seu corpo. Está se sentindo acima do peso? Pense no que ela está sentindo, pense em tocar a dor dela e fale diretamente com esse usuário. Agora, em relação a meio de funil, a nossa conversa é um pouco diferente. Esse usuário está um pouco mais preparado
jogado para uma oferta, para ser captado de outra forma. Então, quais gatilhos mentais que a gente vai utilizar no meio de funil? A gente vai utilizar o gatilho da autoridade, prova social, e também o gatilho de desejo. E por que o gatilho de autoridade, prova social funciona no meio de funil? Porque essa pessoa já sabe que quer um produto, só que ela não sabe qual. Então, como ela não conhece nenhum produto ainda, ela precisa ser cativada e precisa ser convencida de alguma forma. E geralmente isso é feito através da autoridade, através da segurança que ela vai ter ao olhar ali um anúncio ou um produto. Então, utilizando a autoridade, se tiver na página de vendas, no produto, no produtor, você consegue utilizar esse gatilho. Tantos mil alunos inscritos, tantos livros publicados, mais de 500 mil em venda, mais de 20 anos no mercado. Então entra lá na página de vendas, vê se você encontra alguma informação como essa, e se de repente não tiver ali para você utilizar o gatilho de autoridade, aí sim você pode falar sobre preço, desconto e garantia. Mas se tiver o gatilho de autoridade, use ele, porque você vai estar passando mais segurança para aquela pessoa. Você vai estar falando assim para ela: olha, esse produto já foi comprado por tantas pessoas, esse produto funciona, pode confiar. E aí é muito provável que ela vai se cativar, vai se atrair muito mais pelo seu anúncio se ele estiver sendo feito dessa forma. E o gatilho mental de desejo no meio de funil é um pouco semelhante ao de topo. O que muda é que nosso usuário está um pouco mais preparado, então a nossa conversa com ele vai ser um pouco diferente. Se de repente ele quer perder peso, a gente pode falar ali que aquele método é validado, que aquele método é o melhor do Brasil para perder peso. É claro, você não vai inventar nada, você vai entrar na página de vendas e vai ver quais gatilhos mentais já estão disponíveis para você utilizar. Não vai fazer um anúncio enganoso, porque a pessoa só vai gastar o seu clique e não vai adquirir o seu produto. Logo que ela entrar na página de vendas e ver que foi enganada, ela vai sair naquele mesmo momento. E lá no fundo de funil, a nossa conversa vai ser um pouco diferente. Essa pessoa já foi cativada, ela já está com um nível de consciência muito maior. Então o gatilho que a gente vai utilizar é o gatilho da escassez e o da urgência. A gente vai forçar aquela pessoa a não procrastinar mais a decisão dela. Então a gente pode utilizar últimas vagas, últimos dias com desconto, bônus exclusivos somente hoje. E se lá na página de vendas tiver um gatilho de uma forma um pouco mais específica, por exemplo, últimas 8 vagas disponíveis, você consegue utilizar também no seu anúncio. Porque quanto mais específico você for ali com o seu gatilho mental, mais ela vai se sentir pressionada a tomar aquela decisão. E é isso que a gente realmente quer. Então lá no fundo de funil, sabendo que essa pessoa já está mais preparada, que ela precisa tomar a decisão dela, né, até porque ela já conhece o nosso produto, a gente vai utilizar esses dois gatilhos. E em relação à urgência, a gente vai utilizar exatamente isso. Lá no Google Ads a gente consegue até fazer uma contagem regressiva. Se de repente for algum lançamento e tiver com dias contados para acabar, a gente pode colocar lá apenas hoje, últimas horas. Então utiliza esses dois gatilhos mentais no fundo de funil, que eu tenho certeza que vai funcionar muito. Pessoal, apenas para reforçar, utilize os gatilhos mentais de forma correta, porque você não quer afastar aquele usuário, você quer atrair para o seu anúncio. Então sempre lembre-se de pensar em que momento que esse usuário que está pesquisando pelo meu anúncio está, qual o nível de consciência dele, o que ele espera encontrar, qual que é a sua dor, qual que é a sua objeção, e utiliza isso nos seus anúncios com os gatilhos mentais corretos. Então lembre-se de conversar com aquela pessoa, de falar diretamente com ela, para que o seu anúncio aí se torne ainda mais irresistível, bem melhor do que os dos seus concorrentes e impossível de não ser clicado. Mas e aí, você já utiliza gatilhos mentais nos seus anúncios? Eu esqueci de falar algum aqui? Me deixa nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que faça diferença agora nos seus anúncios. E se você ainda não curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo.